que é o seguinte: o Nassim Taleb ele fez um tweet recentemente declarando que ele vendeu as criptomoedas, que o Bitcoin falhou como moeda e etc. Né? E eu quero dizer o que eu penso sobre isso. O Nassim Taleb é um cara que eu respeito muito, ele é absurdo, o nível de contribuição que ele deu, que ele dá para o mundo dos investimentos como um todo é muito grande, tá? Pô, sou fã dele, recomendo fortemente vocês lerem todos os livros dele, né? Antifrágil, né? Tá aqui, ó, Antifrágil, Arriscando a Própria Pele, O Cisne Negro, todos os livros do Taleb, para mim, deveria ser obrigatório para qualquer pessoa que pensa em investir, é conhecer os conceitos do cara. Mas beleza, ele era um defensor do Bitcoin e declarou que o Bitcoin falhou como moeda. Né? E o principal motivo dele ter falado isso é que é sobre a volatilidade do Bitcoin. Então, ele acha que o Bitcoin é muito volátil, uma moeda não deve ser volátil, etc. Né? Só que o que eu penso sobre isso? Né? A questão é a seguinte: qualquer coisa, se você olhar historicamente falando, né, a história das moedas, o que acontece é que para que alguma coisa vire moeda, né, para que alguma coisa chegue ao ponto de se transformar numa moeda que é aceita na sociedade, no comércio, aqui e ali, precisa passar por algumas etapas. Né? Então, várias coisas, várias mercadorias, digamos assim, ao longo da história humana, foram utilizadas como moeda. Então, em alguns momentos, algumas sementes, né, alguns grãos, o próprio ouro e a prata, né, também já são considerados dinheiro há muito tempo. Só que, para que tudo isso se tornasse moeda em algum momento, precisou passar por algumas etapas. Tá? E quais são essas etapas? A primeira etapa é que aquilo seja reconhecido como reserva de valor. E o que é uma reserva de valor? Cara, por exemplo, é muito complicado que eu utilize feijão, né, grão de feijão como moeda, porque, pô, feijão, beleza, eu posso plantar ele no algodãozinho ali, ele cresce, etc. Ele se multiplica. Só que se eu deixar ele parado, dependendo da forma como eu armazene ele, pô, vai acabar dando bicho e vai apodrecer em algum momento. Então, ou seja, o feijão ele não é uma boa reserva de valor, porque ele não dura muito tempo ali armazenado, né? É muito complicado armazenar para que dure muito tempo. Né? O próprio sal até já foi utilizado como moeda de troca em algumas regiões, em alguns momentos da história. Ele também tem uma questão complicada, e se tiver umidade, ele estraga e, né, fica todo molhado. Né? Talvez você já tenha visto isso até na sua casa, se você deixar um potinho de sal aberto, se tiver muita umidade, ele vai ficar todo molhado, vai estragar, você vai acabar não conseguindo nem usar. Então, ou seja, precisa que seja reserva de valor, precisa que, ao longo do tempo, uma determinada quantidade daquele produto tenha um poder de comprar cada vez mais coisas. Por exemplo, o ouro. O ouro é uma reserva de valor milenar. 1 grama de ouro, sei lá, 2.000 anos atrás, talvez comprasse, sei lá, uma cabeça de gado, vamos supor. Né? Vamos usar aqui isso como exemplo. 1 grama de ouro, há 2.000 anos atrás, comprava uma cabeça de gado, um boizinho lá, um bezerro. 1 grama de ouro hoje, cara, compra mais, sei lá, um carro. Né? Não é isso, tá? Não compra, não. Mas eu estou só dando um exemplo do ganho de poder de compra. O que significa ser uma reserva de valor? Significa que uma mesma quantidade daquele produto, 1 grama de ouro, 1 grama de prata, 1 quilo de ouro, 1 quilo de prata, historicamente compra mais coisas ao longo do tempo. Tem um poder de compra maior ao longo do tempo. Beleza, esse é o primeiro passo. Por quê? Porque eu não vou aceitar nada, nenhuma mercadoria como reserva de troca, como moeda de troca, que tem que seja perecível, que estrague rápido, que não tenha um ganho na troca ao longo do tempo. Tá? Beleza, esse é o primeiro ponto. Aí, quando algo é reconhecido como reserva de valor, né, aí entra no segundo estágio, que é ser reconhecido como meio de troca. O que significa isso? Se eu reconheço algo como reserva de valor, eu passo a aceitar no meu comércio, ou no meu serviço, no meu trabalho que eu presto, eu passo a aceitar aquilo como meio de troca. Né? Então, se eu tenho uma mercearia, eu aceito ouro, eu aceito grãos de milho, sei lá, eu aceito prata como meio de troca porque eu reconheço aquilo como reserva de valor.
E aí, a partir do momento em que aquilo é aceito amplamente como meio de troca pelas pessoas, né, pela sociedade como um todo, ou por uma determinada região, pelas pessoas de uma determinada região, então entra no terceiro estágio, que é a unidade de conta. Então, todos os outros produtos, as outras mercadorias, vão passar a ter referência de valor naquele produto único que é aceito amplamente como meio de troca, né? Então, ou seja, aí resolve-se aquele problema clássico do escambo, né? Se eu quero trocar um determinado produto X pelo produto Y, vai existir uma cotação, vai ter uma mercadoria ali no meio que vai ter cotação para todos os outros produtos. Então, essa caneca aqui, ela custa 1 grama de ouro e esse celular aqui custa 1 quilo de ouro, né? Então, eu sei que para comprar um celular, eu preciso de 1.000 canecas, porque a caneca é 1 grama de ouro, é isso, né? 1 grama, 1.000 gramas, dá 1 quilo. Beleza. Então, eu tenho essa noção de preços. E aí, aquela mercadoria vira uma unidade de conta. Quando chega nesse ponto, a gente pode dizer que é uma moeda, né? Uma moeda amplamente utilizada. Então, o que acontece? O Bitcoin hoje, ele está no estágio, ele é uma criptomoeda e tal, mas ele está no estágio de se tornar uma reserva de valor, né? A gente pode dizer que o Bitcoin é uma reserva de valor em ascensão, né? A gente não pode dizer que é uma reserva de valor como o ouro, a prata, historicamente, porque, pô, cara, o ouro é reserva de valor há mais de 2.000 anos, né? Essa é a verdade. E o Bitcoin existe há 12 anos. Então, ele precisa ainda se provar no tempo, precisa ter mais adesão, uma adoção maior pelo mercado para que, de fato, seja uma reserva de valor. Só que, enquanto isso, é natural ter volatilidade, né? Justamente pelo fato de que ainda não é um meio de troca amplamente utilizado e por não ser ainda um meio de troca, ainda não é também uma unidade de conta, né? Se eu resolver vender essa caneca aqui no meu site, e aceitar Bitcoin, vamos supor que a caneca seja, sei lá, R$ 50, né? Aí, R$ 50 em Bitcoin dá 0,00005 Bitcoins, vamos supor. Dá, sei lá, 5.000 satoshis. Se eu for resolver vender essa caneca em Bitcoin no meu site, eu vou ter que todo dia estar lá entrando no meu site e alterando o preço, porque a cotação do Bitcoin subiu, caiu, etc. Então, o que acontece é que ainda não é uma unidade de conta, né? Ou seja, por conta disso, justamente por conta disso, ainda tem volatilidade. Então, o que eu penso é, respeitando muito a posição do Nassim Taleb, quem ele é e quem ele representa, ele não é o único defensor do Bitcoin que declarou essa questão de que é muito volátil ainda e etc. Mas o que eu penso sobre isso ainda é muito prematuro dizer que o Bitcoin não é uma moeda ou não pode se tornar uma moeda, né? Porque, cara, o Bitcoin só tem 12 anos. Então, se você olhar historicamente, todas as outras mercadorias que em algum momento foram consideradas como moeda, como isso tem ouro, prata, sal, alguns grãos, coisas do tipo, demoraram talvez muitos anos, décadas, talvez até séculos. Eu acredito que não vai demorar séculos ou muitas décadas para que o Bitcoin seja considerado como uma moeda em algum grau, tá? Porque a gente hoje está num mundo muito conectado, internet, coisas do tipo, que não tinha 2.000 anos atrás, 2.000 anos atrás, e também pela característica do Bitcoin de ser digital, né? Então é muito mais fácil ter a adoção do Bitcoin do que a adoção da prata há 2.000 anos atrás, né? Então, eu acredito que não vai demorar tanto assim, só que mesmo assim ainda é muito prematuro. Pô, o Bitcoin tem 12 anos. Só no ano passado, só em 2020, que ele começou a ser aceito pelo mainstream. Se você for olhar há 3 anos, não 3 anos, há 2 anos atrás, se você for olhar as notícias de 2019 sobre Bitcoin, cara, ainda eram denegrindo a imagem, ela relacionando o Bitcoin com tráfico de drogas, com, sei lá, lavagem de dinheiro, coisa do tipo. Por mais que o dólar seja a moeda mais utilizada para esses crimes, mas os críticos do Bitcoin sempre relacionavam o Bitcoin com essas coisas, né? É mais recentemente, só em 2020, que o mainstream começou a declarar, o mainstream que eu digo, cara, grandes fundos, grandes instituições financeiras reconhecidamente do mainstream mesmo, né?
tipo o PayPal, que declarou, né, que vai dar acesso, que vai dar, não, já começou a dar acesso aos seus clientes ao Bitcoin, enfim. Enfim, a própria Grayscale, que dá acesso a grandes fundos, hedge funds e coisas do tipo. Então, o mainstream realmente começou a entrar de cabeça no mundo do Bitcoin somente agora, em 2020, né? Ou seja, é muito recente, é muito recente. Talvez daqui a 1 ano, 5 anos, né, a adoção seja muito maior. Daqui a 5 anos, provavelmente, existe uma grande chance do Bitcoin já ser considerado um ativo mainstream, né? Talvez não uma moeda, mas talvez um ativo comparável a outro, que os fundos em geral decidam colocar em suas carteiras e coisas do tipo, né? Considerem de fato como uma alocação nas suas carteiras de investimento. Então, isso vai crescendo ao longo do tempo. Eu acho muito prematuro, né, na visão do Taleb e de outras pessoas do tipo, afirmar que falhou, né? Porque, porra, não é possível. Em 12 anos só, cara, calma, entendeu?